Então vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 1. O evangelho tem que ser repetido, pregado, repetido, pregado. Então vocês vão ouvir muitas coisas que vocês já ouviram. É assim, a coisa vai e volta, até ficar tão impregnada dentro de você que você nunca mais vai esquecer do evangelho. E quando você conversar com alguém, você vai ser surpreendido. Por quê? Porque o Espírito de Deus que habita em você vai lembrar você de todo esse depósito que está no teu coração da palavra de Deus. Então, Romanos capítulo 1. Nós vamos ler versículos 16 e 17. Abra aí sua Bíblia, né? Eu vou ler. Pois não me envergonho do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo está dizendo isso aqui, do Evangelho, Paulo não tem em mente nada da lei, nada da velha aliança. Paulo fala em Gálatas que o Evangelho que ele aprendeu não era um Evangelho segundo o homem, mas era um Evangelho que ele aprendeu mediante revelação do próprio Jesus Cristo. Então quando Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, ele não tem nada do Velho Testamento em mente. Ele conhece o Evangelho. Então eu vou ler de novo. Pois não me envergonho do Evangelho. Agora olha o que ele declara que o Evangelho é. Porque é o poder de Deus direcionado para quê? Para a salvação de todo aquele que acredita. Primeiro do judeu e também do grego. E ele diz, visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei ou no Evangelho? No Evangelho. Então eu encontro no Evangelho a justiça de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo, como é que ele vai viver? Pela fé do pastor dele? Não. Como que o justo vai viver? Pela fé do apóstolo? Não. Pela fé da missionária? Não. Pela fé do bispo? Não. Como que o justo vai viver? Por aquilo que ele acredita, pela sua própria fé. Vamos orar. Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Porque nós vivemos por aquilo que acreditamos. Na fé não se pega carona. Se bem que alguns gostam de se achar que tem uma grande fé e querem que os outros fiquem pendurados neles, dependendo deles, mas isso é falso e mentiroso. Cada um de nós vai viver por aquilo que acreditamos pessoalmente. Assim abra o nosso entendimento, Senhor. Eu quero orar por aqueles meus irmãos lá da internet, Senhor. Aquelas irmãs, irmãos, que muitas vezes falam comigo e se sentem presos, debaixo de jugo. Ainda têm medo do diabo. Ainda têm tanta superstição no coração. Ainda vivem naquela pregação do temor, do jugo, da prisão, da acusação, da ameaça. Solta eles. Quando eles forem ouvir isso que vamos dizer, solta a mente deles, Senhor. Que eles creiam, que nós creiamos. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Por que eu vou trazer essa palavra para você? Porque essa semana pessoas entraram em contato comigo pelo WhatsApp, que assistem nossos vídeos. Eu tenho que falar assim, muitas delas eu percebo que viveram muito tempo naquele evangelho da prisão. Aquele evangelho onde o diabo controla a vida dos crentes, controla tudo. Aquelas pessoas que vivem debaixo de ameaça, sabe aqueles pregadores que tudo é uma ameaça, tudo que eles pregam é uma ameaça de medo. É uma ameaça de medo. Eles dizem que tiveram revelação do diabo, que o diabo fez, que mostrou, e põe todo mundo debaixo de medo e de pânico dentro da igreja. E as pessoas ficam escravizadas por isso. E outras com medo de um monte de coisa. Na mente deles a gente percebe, eles não falam isso. Mas a gente percebe que na mente deles o Cristo que foi colocado lá é um Cristo pequeno, de braços mirrados, fraco, não é? Que não tem poder para guardá-los do mal.
É um Cristo meio dividido, com 50% do poder e os outros 50% do diabo. E o diabo é mais atuante, mais guerreador. E parece que Cristo tem hora que deixa escorrer nos vãos dos dedos os cílios dele, e o diabo pega e a seta atinge o pecado. Sabe, aquelas pessoas que ainda não têm uma visão clara do Evangelho. E que ainda se acham presos, preocupados, temerosos. Toda hora o diabo, você já cansou de me ouvir isso, mas eles precisam ouvir. Toda hora o diabo está lá com uma unhazinha na vida dele, na vida do filho, dentro de casa, na vida do marido, na vida da esposa. O tempo todo eles são atormentados. São crentes que não conhecem a grandeza de Jesus e eles vivem atormentados, debaixo de uma cadeia religiosa. Agora o que Paulo fala? Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. Então eu tenho que entender que se eu pregar Jericó, eu não estou pregando o Evangelho. Se eu pregar que Josué derrubou e rodeou as muralhas de Jericó, é uma história bonita, empolgante, né? Mas isso aí não é Evangelho. É a história do povo judeu, as dificuldades que eles tiveram de entrar, a luta, e Deus manifestou o poder, mas não é o Evangelho que é o poder de Deus, é só o judaísmo, a história do povo judeu. Eu gosto muito, eu lembro quando eu comecei na vida de fé, eu escutava um louvor que cantava assim, eu sou o rapaz Davi, rapaz de oração, né? Aí eu lancei a pedra, rodeei e atirei e acertei a testa do gigante. Aí o refrão assim, e o gigante veio ao chão, e o gigante veio ao chão. Ei! Poxa, eu até chorava com essa música. O gigante veio ao chão, e no filme passava um Davi branquinho, fraquinho assim. Aí ele caía, levantava uma dificuldade. Aí todo tremo, ele pegou a funda, rodou. Quando ele fez assim, derrubou o gigantão, caiu. Nossa, é linda essa história. Mas isso aí não é o Evangelho que Paulo está falando. Isso é o judaísmo, a história do povo judeu. Vocês estão entendendo? Lá você vai encontrar, no Velho Testamento, Moisés levantou o cajado e o mar se abriu, né? Mas no Evangelho, na cruz, para nós o mar se abriu. Aquilo lá, não vou pegar um cajadinho ungido por alguém, levanta, faz abrir o mar na tua casa, né? Não é Evangelho isso aí. É bonito que Deus abriu o mar através de Moisés e o povo passou. Nossa, é maravilhoso, é empolgante. Mas não é Evangelho. Vocês entendem a diferença ou não? É bonito, mas não é Evangelho. Então Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, o centro é a cruz. É Jesus Cristo e o que ele fez. Ele fala que o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Entende? Para alguns, poder de Deus, mas só que a Bíblia não diz que isso é poder de Deus, né? Para alguns fazer assim é poder, agora eu não sei que poder, de Deus não é, porque eu não vejo ninguém fazendo assim na Bíblia, você vê? Não vejo, mas acostumaram a fazer isso, então fica todo mundo empolgado. Mas Paulo fala que o Evangelho, o conhecimento do Evangelho, isso é o poder de Deus, para quê? Para salvar uma pessoa. Para libertar uma pessoa, transportar, libertar da mão do diabo. O Evangelho é o poder de Deus que cumpre essa libertação na vida da pessoa. Então, se ela não conhece o Evangelho, essa libertação não faz parte da vida dela, porque ela não entende o que é Evangelho ainda, ela vai gritar para ser liberta. Ela vai depender de alguém que falou, vem aqui em nome de Jesus, põe a mão na cabeça, assim, se for aquele mãozão de jogador de basquete ou de lutador, cata assim a pessoa, já, se for uma mulher franzinha, já empurra ela para lá, empurra ela, já dá um golpe nela que ela vai cair, né? Ela vai achar que libertação é isso. Mas o Evangelho é o poder de Deus que liberta. Vocês entendem isso ou não? O Evangelho é o poder de Deus. Agora, o Evangelho não é só uma coisinha. O Evangelho se abre como um leque. Ele começa aqui e ele abre-se em diversas verdades que estão no Novo Testamento. Abre-se em um leque de verdades que eu preciso conhecer, que eu preciso entender, recebê-las pela fé, assumi-las, né? Josué tinha que
pôr a planta do pé na terra prometida dele. Nós temos que pôr a planta do pé na nossa terra prometida, que é o Evangelho, a terra prometida, o lugar da liberdade que mana leite e mel, é o Evangelho. Então o Evangelho se abre num leque de verdade que eu tenho que conhecê-las todas, me alimentar delas, viver por elas, porque quando eu as conheço, entro nelas pela fé, eu passo a viver numa nova dimensão de vida, numa liberdade do Evangelho. Uma liberdade sem medida, de alegria, de gozo. Eu passo a ver Deus totalmente diferente. E uma dessas verdades que se abrem em leque do Evangelho é o que nós vamos falar para você hoje, mais para aquelas pessoas que estão lá daquele lado, lá longe no Brasil e fora do Brasil. Então, para começarmos a mostrar uma dessas verdades que se abrem em leque no Evangelho, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vamos trabalhar em cima disso agora. Ouça isso, por favor, ouça isso, não fica assim olhando para mim. Não deixa a tua mente ficar rodando para lá, rodando para cá, lembrando que você tem que fazer amanhã, se vai pagar uma conta ou não, se você vai comprar isso ou não. Não, por favor, presta atenção, domine a tua mente aí, fica com ela assim, deixa a coisa entrar. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 30 e 31. Ele começa dizendo, mas vocês são dele. O que Paulo começa a dizer para os coríntios? Vocês são de Deus, vocês são dele, em Cristo Jesus. Então eu fui transportado, eu estou em Cristo. Então nós somos de Deus em Cristo Jesus. Agora o que Cristo Jesus se tornou para mim? O que ele se tornou para mim? Olha lá. O qual se nos tornou da parte de Deus. Então Cristo se nos tornou da parte de Deus. Isso vem de Deus. O que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? Olha lá, 4 coisas. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Vamos parar nisso. Então o que Cristo se tornou da parte de Deus para mim? A minha redenção. Ele é o meu redentor, que me redime do cativeiro, que me liberta. Ele é a minha redenção. Eu não creio em um Jesus Cristo fraquinho, que deixa o diabo tocar nos seus filhos todo dia, que deixa setas tocarem nos filhos, que deixa o diabo pôr a mão nos seus filhos todos os dias, toda hora, que deixa os seus filhos debaixo da maldição da lei, que toda hora, que nem Jó, deixa o diabo tocar nos filhos para provar os filhos. Você tem que entender que Deus permitiu que isso acontecesse com Jó, mas isso é velha aliança. Cristo não havia vindo ao mundo, ele não havia destruído e derrotado o diabo na cruz. Agora, Cristo veio, destruiu e despojou o diabo na cruz. Aquilo é lá no Velho Testamento. Cristo ainda não havia se encarnado, vindo ao mundo e destruído e despojado na cruz. Agora Cristo veio. Você entende isso ou não? Então acabou esse tipo de coisa. Ele já veio e já me comprou. Então eu acredito num Cristo poderoso, que não me deixa mais debaixo de medo. Que disse para mim, olha, em mim vocês vão ter paz, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Eu quero num Cristo que diz que está comigo todos os dias, não me deixará, não me desamparará em qualquer situação. Isso não quer dizer que eu não vou ter nenhum problema, vou ter problema como todo mundo tem, mas estou amparado por Cristo. Eu não creio num Jesus Cristo que o indivíduo faz uma macumba lá, acende uma vela preta e vermelha para me fazer mal. Aí Jesus Cristo, que é o meu Redentor, olha para mim e deixa aquele mal tocar em mim. Eu não acredito nisso, você acredita? Isso é fé fracassada, de derrotado, de quem não conhece Jesus Cristo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que um vizinho olha para mim com o olho gordo e o mal olhado dele pega em mim. Aí eu tenho que ir na igreja para tirar o mal olhado. Eu não acredito. Eu acredito que se ele olhar assim para mim, vai bater e cair ali e voltar. Não vai pegar, porque
O meu Cristo é grande, eu estou no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Cristo se tornou da parte de Deus para mim redenção, libertação total. É isso que eu creio. Mas quem não entendeu o Evangelho ainda, não vai, talvez nem crer nisso que eu estou dizendo, vai achar que é estranho. Então o que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. O que é redenção? É o fim da escravidão, é o fim do cativeiro, é o fim do domínio que o diabo tinha sobre a nossa vida, é o fim das prisões, é o fim dos temores, é o fim. Nós acabamos de cantar: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vocês têm vencido os falsos profetas. Por quê? Maior é o que está dentro de você, está em nós, do que aquele que está no mundo. Essa é a vitória que faz vencer os falsos profetas. Então Cristo é o meu Redentor, o que me libertou, o que já me salvou, o que me transportou, me pôs no reino dele, o que me guarda pelo seu poder, e o seu poder é indestrutível. Nada pode minar, vazar a proteção e o poder que Deus tem sobre cada um de nós. Acredita nisso? Então o que é ser uma pessoa redimida? Mesma coisa que ser salvo. É alguém que foi libertado do poder do diabo, das trevas, das prisões, dos temores, libertado dos medos, das cadeias. Ele pode ter sido o que foi no passado, mas se ele encontrou o Redentor e ele se tornou uma pessoa salva, ele é totalmente liberto pelo poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é fraco, não faz a obra pela metade, não faz 1/3 da obra e o resto põe eu para me virar. Não, ele faz uma obra completa. Ele é o meu Redentor, para sempre ele é o meu Redentor. Então imagine aquela pessoa que não entende isso, que acredita que o diabo toca nela, pega ela, ela vai na igreja dela, o pastor que tinha que levar ela a um pasto verdejante, traz uma pregação de ameaça, de medo, que oprime, né? Ou então levanta aquela profeta. Quantas vezes eu estive no meio de lugares que levantava uma mulher profeta, só maldição, só arreio, só desgraça na vida das pessoas, só cajado, só cobrança. Você não fez, não falou. O povo sai arrasado de dentro da igreja, condenado para sempre. Quantas vezes eu vi isso? Gente que não conhece o Evangelho. Então Cristo é a nossa redenção. Ele veio de um outro mundo. Eu tenho que falar assim para você. Jesus Cristo deixou as regiões celestiais, um outro mundo. Ele é alguém sobrenatural. Ele criou o nosso planeta, com o poder da sua palavra. Ele deixou outro mundo, assumiu um corpo humano, veio em forma de homem, venceu o diabo e os poderes do diabo como homem, e na cruz todo o poder espiritual que o diabo tinha foi desfeito e destruído ali. Ele já fez isso por nós. Esse grande Salvador, grande Jesus Cristo, já fez isso por nós. Mas aquele que não entende, está pior, meus irmãos, que se a pessoa está 10 anos num lugar desse, a cabeça dela, eu estava desse exemplo agora há pouco para o Edivaldo. Você já viu aquelas quadras de fundo de prédio, né? Geralmente é assim, esses prédios grandes que tem um playground, lá tem uma quadra de futebol de salão. E o que acontece lá? Eles fazem essa quadra, eles põem assim uma grade em cima de todos os lados, de sorte que se você chuta a bola, bate, não sai nada ali de dentro. Então a cabeça de quem não entendeu o Evangelho está dentro de um lugar tudo engradado assim, ó. Está tudo engradado. A coisa vem e para na grade, a verdade vem e para. Ele está tão dominado na sua cabeça, está com tanta cunha que foi posta ali. Ele está num lugar engradado. Só Deus para soltar a mente de uma pessoa assim. É por isso que eles vivem com medo. Mas vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá. Então Cristo se tornou da parte de Deus o quê? A nossa redenção. Redenção, libertação total.
salvação, né? Somos de Deus, somos filhos, herdeiros, justificados, redimidos, salvos, templo do Espírito Santo, herdeiros de Deus, preparados para entrar na eternidade, perdoados para sempre. É isso que nós somos. É ou não é? É isso que nós somos. É o que a Bíblia mostra, não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia mostra. Então agora vamos trabalhar Romanos, né? Nós estamos em Coríntios, volta lá, Romanos, vamos encontrar o que Paulo fala. Esse assunto quase ninguém fala, quase ninguém prega sobre isso. Romanos capítulo de número 3, versículo 21 até 24. Esse texto você lê umas 1000 vezes aqui, vai ler mais outras 1000. Capítulo 3, versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, ela mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam. Porque não há distinção. Aí ele mostra o estado do homem. Todos pecaram, todos contaminados e carecem da glória de Deus. Agora o que ele diz no 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. O que é a redenção? A libertação total. O fim do cativeiro, fim da condenação, fim do poder do diabo sobre as nossas vidas. Mediante a redenção. Onde está essa redenção? Repare bem. Em Cristo, posta em Cristo, está na pessoa de Jesus Cristo. É como se alguém pegasse uma joia e guardasse dentro de um cofre forte. Onde está a joia? No cofre, dentro do cofre. O que quer dizer em Cristo? Como se Cristo fosse um grande cofre e nós, postos por Deus ali, estamos em Cristo, dentro dele, em Cristo. E onde está a redenção? A redenção está numa pessoa, por isso que ele é o nosso Redentor. Está em Cristo, está em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Estou em Cristo, eu sou uma pessoa redimida. Ele é a minha redenção. Acabou o medo. Acabou o medo. Eu estou nos pastos verdejantes. O meu pastor Jesus Cristo cuida de mim. Refrigerou a minha alma. Eu estou ali bebendo das águas tranquilas. Eu não estou mais em guerra. O meu pastor pelejou por mim, me libertou totalmente. Eu não estou em guerra. Onde está a redenção? A redenção está onde? Na pessoa de... Então, se eu estou lá, eu estou redimido, meus irmãos. Por isso, não tenha medo de nada. Nossa mente velha, ela ficou viciada. Dependendo da igreja que você veio, dos medos que te puseram, você creu naquilo, então a tua mente ficou viciada num monte de hábitos e frases antigas que te trouxeram medo. Não tenha medo, limpe a tua mente de toda coisa que lhe causa medo, insegurança. Quando isso vier, fala, olha, deleto isso, a minha mente é a mente de Cristo, é uma mente liberta agora. A redenção está em Cristo. Se eu estou em Cristo, acabaram-se todas as prisões da minha vida. Acreditam? Acabaram-se. Deus falou para Josué, vamos lá. Ó Josué, eu te dei a terra toda aí. Só que a terra estava longe de Josué. Agora você tem que entrar lá, né? Onde você pôr a planta do pé, a terra lá de Josué era uma terra física. Ela começava no rio Eufrates, tinha uma medida territorial, geográfica, era uma coisa física. Ainda que Deus houvesse dado para ele, o que ele tinha que fazer? Pôr a planta do pé lá para usufruir daquilo que era dele. E se ele ficasse quietinho, não vou entrar lá. Ainda que fosse dele, ele nunca experimentaria aquilo que era dele. O que é o Evangelho? A nossa terra prometida, como eu já disse. Agora eu tenho que entrar nessa verdade, pôr a planta do pé na redenção. Comê-la, explorar, não é isso, é explorar. Explorar essa terra, vivê-la. Você entende ou não? É como uma criança que estava no ventre da mãe e não conhecia o lado de fora.
Ela estava lá naquele quentinho, uma hora ela vem para fora e começa a respirar e ouvir melhor. Né? E conforme vai crescendo, abre os olhos, ela entrou num outro mundo, ela nasceu. O que é pisar a planta do pé na redenção? É você nascer nessa liberdade, num outro mundo de evangelho, numa outra compreensão, numa grande liberdade, explorar uma coisa totalmente nova que você não via. Cristo é a nossa redenção. A redenção está onde, hein? Cristo. Efésios 1. Vamos lá. Efésios 1. Não estou preocupado em se alguém vai elogiar o que eu prego ou não, se vai falar que repetiu. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é que cada vez você entenda essas coisas. Que você compreenda, que ela se estabeleça dentro de você, porque o evangelho estabelecido dentro de mim, ele cria um escudo tão poderoso que nenhuma mais falsa doutrina entra em mim, nenhum falso profeta vai ter domínio sobre mim, em coisa enganosa bate e volta, não entra mais, porque o evangelho, ele... Você já viu como é que é o ABS? Não, como é que é o que estufa lá no carro quando o carro bate? É o iceberg. É um iceberg de Deus, né? A coisa vem, aquilo, puff, não te toca, meu irmão, né? Pode chacoalhar, você está lá almofadado pelo iceberg. Sim ou não? É o iceberg de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? É uma outra dimensão. Efésios 1, bendito, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando antes que existisse mundo, antes que ele criasse o nosso mundo, ele nos escolheu nele, está aqui, é verdade, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o que propusera a sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, vírgula, no qual, em Cristo, o que eu tenho em Cristo? Temos a redenção, agora ele acrescenta, pelo seu sangue, e os pecados, e a remissão de todos os pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, em Cristo eu tenho a redenção. Agora ele mostra ali, pelo seu sangue. Por quê? Porque um preço precisava ser pago, uma vida precisava ser dada para redimir o povo. Então Cristo deu a vida dele, pagou o resgate da nossa redenção, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Está pago. Então, no qual eu tenho a redenção pelo sangue e os pecados, a retirada de todos os meus pecados, passado, olha que coisa linda, presente e futuro. Por toda a minha vida, Deus removeu e pagou por todos os meus pecados. Você acredita nisso? Olha, isso que é um pai com providência, não é verdade? Ele sabe que no futuro eu vou falhar e vou pecar ainda. Então, olha, já está tudo pago. Não peques mais, mas está pago. Se pecar, vem a mim, confessa, está purificado de toda injustiça. Temos a redenção pelo sangue dele. Então, presta atenção. Vamos supor que o diabo elabore um plano. O Joãozinho, ele está na graça. Vamos criar aqui uma estratégia. Ô demônio, afia aí as lanças. Afia as setas, o arco tá bom? Hã? Vocês estão entendendo ou não? Vamos planejar, fica um lá na esquina, quando ele passar, sobe um no telhado, né? Aí ele cria todo aquele arsenal de engano. Só que quando ele vai chegar no Joãozinho, vai mandar, ele vai olhar e tudo aquilo vai ser ineficiente. Nada vai pegar no Joãozinho. A seta afiada, capaz de bater e voltar nele. Tudo aquilo que foi armado não deu em nada. Ele vai ficar tão frustrado, arrasado, decepcionado. É capaz dele mesmo ficar endemoniado, de raiva. Vocês conseguem enxergar isso comigo? Será que você já enxergou isso? Ou eu estou todos esses anos gritando essas coisas e você ainda não enxergou?
Ainda tem medo. É indestrutível a redenção, é indestrutível. O coitado do diabo não tem nem mais como arrumar alguma coisa para tentar. Porque aquele que é nascido de Deus, Deus guarda, e o maligno não lhe toca. Vocês estão entendendo? Você entrou nisso já na tua mente, na tua fé, você já explorou essa verdade. É indestrutível, isso que é evangelho. Isso que é o poder de Deus que Paulo está dizendo. Isso que é grandeza, isso que é Jesus Cristo, isso que é o Redentor verdadeiro, poderoso. É isso que ele é. Continuando, vamos lá, Colossenses, os que vocês já viram 1001 vezes, acho que você já vai falar de cor isso para mim. Ele, né? Ele o quê? Colossenses, quando fala ele, eu já sei que o senhor vai falar, pastor. É aquilo mesmo. (13, 14). Ele quem? Ele quem? Deus. Ele quem? O meu Redentor. O que ele fez por mim? Olha, presta atenção, quero falar isso devagar, preste atenção. Pela sei quantas mil vezes. Você pode até olhar para mim e falar, de novo, pastor, vai falar isso? Vou falar. Paulo dizia assim, eu repito, não sei que carta ele falou que repetia as mesmas coisas, era segurança para aquela igreja ele falar aquilo. Não, acho que foi Pedro. Ele, Deus, Jesus Cristo, o que ele fez para quem acredita nele? Quem foi redimido? Nos libertou. Olha o tempo do verbo. Ele não está dizendo assim, se você jejuar muito, se você subir muito no monte, se você der rajada de línguas, se você for dizimista fiel, né? Se você fizer a campanha direitinho, se você vier em todos os dias na igreja, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E o meu marido, ele é capetado, vem para a igreja, acabou o casamento. Ele não está dizendo se essas coisas você praticar, ele está dizendo, ele nos libertou do império das trevas. Você que é o império, tem o rei, os seus súditos, os seus subordinados, é o império inteiro que está em ação. Então ele está dizendo que nos libertou do império das trevas inteiro. Você é de Deus, você é redimido. Então você é um liberto. Pastor, meu filho, teu filho não é crente, deixa ele lá no cantinho dele. A minha filha, não, isso aqui é pessoal, para quem é salvo. Geralmente nós pais queremos trazer a família toda. Não, é eu. Eles têm que acreditar e se salvar. Se não acreditar, vão para o beleléu. O que vai fazer? Né? Mas o que eu posso fazer então, pastor? Me desesperar? Não. Me matar? Não. Jejuar? Ah, pastor, quer que eu ponha R$1.000 no envelope, ponha o nome dele para libertar? Não vai libertar. Você vai ficar endividado por dinheiro no envelope, com o nome do filho, para ser salvo. É mentira de falso profeta que pratica essas coisas. Não vai resolver, você vai ficar sem os 1.000 e não vai ser. Você deve ter feito isso algumas vezes, né? Não resolveu. Entenda isso, queridos. Olha, Deus ama os nossos filhos e a nossa família mais do que nós. Você acredita nisso? Eu tenho irmãs que ainda não são salvas. Eu as amo. Mas Deus ama mais do que eu. Deus ama os filhos mais do que os pais. O nosso amor é um amor humano, doentio, sofredor. A Bíblia diz que o amor de Deus excede o nosso entendimento. A gente não consegue nem compreender. Deus tem muito mais interesse que eles sejam salvos do que você. Então você de Deus já orou? Confia, Deus vai fazer alguma coisa por eles. Agora é no tempo de Deus. Às vezes a cabeça dos nossos irmãos, tios e parentes, aquilo está um paralelepípedo tão forte, que lá na frente vai precisar cair uma detonadora, como é que é uma britadeira assim, bum, para rachar aquilo, ele vai sofrer um dano para acordar. Às vezes Deus vai ter que tratar com ele assim, para ele rachar a cabeça, acordar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? E acordar. Às vezes não. Mas se você crê, você é um liberto do império das trevas. Não está escrito aqui?
Essa libertação não depende de quanto você gritou. Não depende de você. Quando você foi salvo, Ele já te libertou. E nos transportou para um outro reino, para dentro do cofre. Para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste lugar onde nós estamos em Cristo. Olha o versículo 14. Temos a redenção pelo seu sangue. E a remissão do quê? De todos os pecados. Sempre redenção está ligado a retirada dos pecados, a pagar. É uma coisa junto com a outra, é um pacote que vem junto. Eu não posso ser um redimido e estar devendo tudo para Deus. Na cruz, o escrito de dívida, Cristo cravou e perdoou todos os meus pecados na cruz. Eu estou te lendo isso aqui, ó. Isso aqui está escrito, isso aqui é verdade. Mas eu não vou encontrar isso aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque Jesus não passou pela cruz. Alguém diria, pastor, o senhor está enganado. Jesus disse, essa casta não sai se não for por jejum e oração. Mas para quem ele está dizendo isso? Para o povo que está debaixo da lei. Ele tinha morrido na cruz e destruído o diabo ainda? Não, ele está antes da cruz falando aquilo. Naquele tempo da lei se jejuava muito, muito, muito. Então, para se libertar de um demônio, tinha que fazer jejum, aquela penitência toda. Mas depois da cruz, ele ressuscitou e falou o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Está escrito isso? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vai, no meu nome vocês vão expulsar o demônio. Acabou o problema. Você entender, quando os discípulos estão lá em Mateus, Marcos, Lucas e João antes da cruz, os discípulos não conhecem nada de Colossenses 1,13, ele me libertou do império das trevas. Paulo não havia nem se convertido, Paulo ainda não, estava lá aos pés de Gamaliel, um fariseu, cuidando das coisas da lei. Naquele tempo, você pensa que eles conheciam o evangelho total? Pedro não conhecia nada, Pedro ia negar Jesus, chorar amargamente. Todos os discípulos iriam fugir, deixar Jesus sozinho, iam trair Jesus. Eles não conheciam nada, eles viram Jesus fazer milagre, expulsar demônio, mas ainda o evangelho não tinha sido revelado para eles. Eles ainda, você vê que para Pedro entrar na casa de Cornélio, os judeus não entravam na casa dos gentios. Pedro nunca entraria na casa dos gentios. Deus precisou dar uma visão de vir aqueles animais que na lei não podiam comer e falar, Pedro, mata e come. E Pedro falou, não, jamais comi coisa comum e imunda. Pedro, jamais vou comer isso. Então Deus falou, não considere imundo que purificou o homem. Deus precisou dar para Pedro 3 visões daquilo e dizendo, mesmo que na lei esses animais não se pode comer, se eu purifiquei, se tornou puro. O que eu purifico é puro. Aí que Pedro entendeu que tinha que entrar na casa de um gentil para quebrar a lei que não podia entrar na casa de um gentil. Eles não conheciam o evangelho, gente. Eles eram entender isso muito tempo depois que Jesus morreu, ressuscitou, a igreja já existia. Aí que Deus foi abrindo entendimento para eles começarem a compreender a graça de Deus. Até então eles eram discípulos de Jesus mais do judaísmo do que da graça de Deus. Eu tenho que entender essa diferença. Mas depois de um tempo Paulo se converte e anos depois ele diz, ele enxergou, foi revelado, nos libertou do império das trevas para sempre. Para sempre. O diabo tem medo de nós. Tem irmãos que vão assistir assim e falar, me dá até um arrepio, pastor. Ele tem medo de quem conhece a verdade. Ele sabe que se você abrir a boca e falar que as pessoas são libertas do império das trevas, a tua boca é uma espada contra ele. Ele tem medo que você fale isso. Ele tem medo de quem entendeu essas coisas, porque essas pessoas que entenderam vão falar, e isso é um instrumento de libertação para milhares nesse Brasil aqui. Só que a turma da mídia não fala essas coisas, eles prendem as pessoas no medo para serem libertos só lá na igreja deles. Eles nunca leram textos desses na televisão. Você já viu alguém ler isso aqui e explicar? Nunca. Pode ser congresso que for, você vê lá congresso, fogo para isso, fogo para aquilo, 5.000 pessoas, você vê as pregações, vamos em frente, você vai conquistar, você vai vencer, só de autoajuda ninguém abre isso, explica, gente, não explica essas coisas, né? Tudo você tem que fazer, 7 passos, 8 passos, 3 portas, vira à esquerda, vira à direita, um monte de caminho, de regras, né?
Mas não abre isso para pregar para 3.000 pessoas, não abre. Mas que ele libertou, libertou. Nele nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então vamos lá, Colossenses, agora vamos a Hebreus 9. Olha que coisa linda, o escritor de Hebreus. Quem são os hebreus? São judeus que viviam e nasceram debaixo da lei. Eles estão vindo para ouvir o Evangelho, ouvindo o Evangelho. Então o escritor de Hebreus, ele vai ajudar esses que estavam debaixo da lei, vindo para a graça, no período de transição. Então ele vai explicar tudo que Cristo cumpriu, que a lei se cumpriu, que a lei acabou, que agora Cristo trouxe a graça, que eles vão entrar no Evangelho, que tudo é pela graça. Então ele é um homem que conhece muito o Velho Testamento, conhece a graça de Deus e está sendo usado por Deus para ajudar aqueles que estavam debaixo da lei a sair e entrar no Evangelho. Então ele vai explicando um monte de coisas. Nós temos, acho que uns 20 e poucos estudos de Hebreus lá no YouTube. É só procurar lá. Então Hebreus capítulo 9, olha lá o que ele diz, no versículo que você já sabe bem, 11 e 12, olha lá. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote, dos bens já realizados, né? Olha lá, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, ou templo, seja lá o que for, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então o que ele está explicando? Que Cristo agora vem como um sumo sacerdote, e ele entra num tabernáculo que não foi feito por mãos de homens. Não foi feito por Moisés, não foi feito no templo de Salomão. Foi feito esse tabernáculo numa outra dimensão. É um santuário no céu. Vocês estão entendendo ou não? Né? É uma coisa que aqui na terra tinha um tipo, mas o verdadeiro estava lá. Então ele está dizendo que agora Cristo, ele entra nesse santuário que não foi feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação. Num tabernáculo muito maior, num lugar perfeito, que é lá nos céus. Versículo 12. Como que ele entra lá? Que nem o sumo sacerdote do Velho Testamento que matava animal, levava o sangue do animal para purificar eles dos pecados. Não! Ele entra lá como sumo sacerdote, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entra com o seu próprio sangue. O sangue que ele derramou na cruz como um cordeiro. Ele entra com o seu próprio sangue. E o que ele conquista para cada um de nós? O que ele conquista para a igreja? Entrou no Santos dos Santos uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Uma libertação que não tem fim, ela é eterna. Por isso, quem é redimido não pode voltar a ser escravo, porque se for, a redenção não é eterna, ela é interrompida. Olha como é grande isso que Jesus Cristo fez. Nas minhas palavras, então, ele voltou para o céu com o seu próprio sangue como sumo sacerdote. Suponhamos que lá tem um grande templo. Então ele foi fazer a verdadeira oferta diante de Deus. Com o seu próprio sangue é como se ele chegasse e falasse: Pai, fui na terra, cumpri tudo que o Senhor determinou que eu cumprisse. Morri na cruz como o cordeiro que o Senhor queria que eu morresse. Paguei pelo pecado de todos. Libertei todos aqueles que creem. Agora eu estou aqui na tua presença com o meu próprio sangue, o sangue da nova aliança. E quando ele entrega, faz aquela oferta do sangue dele, Deus rasga todos os obstáculos, limpa tudo e a redenção se torna uma coisa eterna. Acabou. Acabou. Por isso que salvação não se perde. Como eu posso perder uma coisa que eu nunca conquistei, que foi me dada de graça por ele? A redenção é eterna, para sempre. Para sempre eu serei liberto. Para sempre você será liberto. Você já é liberto aqui, vai viver liberto, eternamente redimido por ele nas regiões celestiais. Por que eu vou viver com medo?
Quem ainda é crente e vive com medo é essa pessoa assim, eu quero mais dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí ele não consegue, ele vai ficando meio frustrado, meio triste, aí ele faz um montão de campanha, ele está nesses mover, né? Esses mover que só fala que vai ter coisas, que vai sair do vermelho, que vai melhorar, que vai ter dinheiro, que vai prosperar, que vai casar, que vai namorar, né? Ele quer essas coisas, então ele fica frustrado que não acontece, vem uma sensação que isso não é verdade, uma sensação de falta. Não, mas o que tem a ver o sangue derramado com a minha namorada que eu quero ter? Eu quero casar, pastor. Ele está assim enrolado nesse rolo todo. Então, para ele, igreja é isso. Ele vai atrás de quem promete que vai acontecer essas coisas na vida dele. Mas que a redenção espiritual para sempre aconteceu na cruz, meus irmãos. Vocês entendem isso ou não? Para sempre, livres para sempre. Então, ande em paz. Olha, quando você chegar na tua mesa e tem lá aquele arrozinho com feijão, com aquele ovo frito. Bom, não precisa ser no azeite. Agora tem várias formas de você fazer que nem ovo frito no micro-ondas, né? Dá graça, seja feliz, pelo amor de Deus. Quando nós vamos enxergar isso? Acordou, vai acordar amanhã, segunda, glória a Deus, eu sou feliz. A mente livre de cativeiro, sou salvo, estou conectado no meu Deus. Entende? Não interrompe se eu não pagar a conta, não tem prazo de validade. Eu estou pronto para enfrentar o dia com todas as dificuldades que a correria dos netos, do marido, esposa. Eu estou feliz, eu vou enfrentar. É uma coisa que só eu sinto. Às vezes estou dentro de uma casa que tem 3 perdidos lá, mas eu estou no outro mundo ali dentro. Estou salvo. Seja feliz, né? E quando vier qualquer coisa de medo, mente velha. Não tenho medo, eu estou salvo em Jesus Cristo. Não é? E se você ficar ouvindo muito lá, a turma na Band News, na Jovem Pan, e aquelas coisas tumultuadas das nossas autoridades do roubo, ouça, mas não vai dominar a tua cabeça. Não fique revoltado não mandando aqueles coisinhas pelo WhatsApp. Tá vendo? Olha que ele me falou. Não, limpa tudo isso, nem mande para mim. Por favor, você que manda esse monte de coisa de política para mim. Não quero! Não, manda lá um anjinho, vai ser melhor. Não fica mandando um monte de baboseira de política pelo WhatsApp. Não me interessa, eu estou ligado em Deus. Eu sei que no mundo vai ser assim. Eu sei que existe a corrupção. Não adianta orar e jejuar. Está escrito que vai se cumprir. Mas eu não quero saber dessas coisas. Quando eu vou ver, eu penso que alguém vai perguntar uma pergunta da Bíblia. Penso que alguém vai falar um testemunho. Eu ligo lá. Porque Temer, porque isso, porque aquilo, eles vão fazer isso, está caindo aquilo. Não me interessa. Entende? Eu não quero encher minha cabeça de lixo. Eu quero de coisa boa. E eu não vou ser um passador desse mal para os outros. Passa o que é bom. Imagina uma pessoa, um crente que está meio fraquinho, acorda lá. Daqui a pouco vem lá, nossa, vão roubar isso de você. Acaba com a cabeça dele logo cedo. Às vezes não tem fé. Ele já vai ficar assim, ó azar, né? Eu acho que eu já vou tomar um Rivotril e ficar debaixo do cobertor hoje. Você tem que conhecer um pouquinho da política das coisas? Tem, meu irmão. Mas a minha cabeça está feita pelo Evangelho. Entende? Eu discordo da política, de muita coisa, discordo. Eu odeio o Brasil, um país rico como esse. E uma casta dessa acabou com a nação, tudo ladrão. Eu detesto tudo isso aí. Mas quem faz a minha cabeça é o Evangelho, é Jesus Cristo. Por quê? Porque senão isso vai tomando a tua cabeça, vai tomando a tua cabeça. O que vai acontecer? Você começa a prever um futuro ruim. Você começa a ter sentimento de medo. Você começa a ficar desconfortável. Daqui a pouco você começa a se sentir inferior. Aí fala assim, vem na tua cabeça, faz alguma coisa. Aí você começa a querer fazer um montão de coisa. E sabe, não está dando certo. Você começa a entrar num conflito. Quando você for ver, a paz foi roubada. Você está com a cabeça cheia de conflito sem parar. Não fica no Evangelho. O que puder fazer, faça. Mas fazer minha cabeça, quem faz é o Evangelho. É o Evangelho da paz. O que ele diz na armadura de Deus, uma das peças? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ande nesse Evangelho da paz. O mundo vai ser isso, o mundo vai estar pior.
Não pensa que vai melhorar tudo. Não vai melhorar, não estou sendo negativo. Está escrito que vem as tribulações, as fomes, as pestes, os terremotos. O que está escrito? Que as nações se lamentarão pelo bramido do mar. O mar vai subir, vai invadir, vai vir uns tsunami, invadir um monte de cidade costeira. Vai vir. E daqui a pouco vai ter os furacão aqui, os El Niño no Brasil. Já está começando. É inevitável. Você está preparado para a dificuldade? Quem está no Evangelho está preparado, está na fé, entende? Você entende isso? Então, pelo amor de Deus, eu ia ficar mais uns 10 minutos, mas não vou terminar aqui. Eu ia falar sobre o corpo, mas deixa para uma outra oportunidade, que só falta a redenção do corpo. Sair logo do corpo, ir embora e acabou. Mas volta lá no texto onde nós começamos, Romanos 1, 16 e 17, o que Paulo fala? Pois não me envergonho do Evangelho. Oh, Paulo, eu também não me envergonho. Paulo, eu não entendi o Evangelho, Paulo. Mas eu não me envergonho, né, do Evangelho. De vez em quando alguns pastores me veem aqui no bairro, olha assim para mim, chinelo, bermuda e camiseta. Não. Aí eu olho para eles assim, aquele maior calor, manga até aqui, abotoada ainda. Aí eu passo assim, ó. Faz de conta que eu não vi. E eles, do outro lado, faz de conta que não me viu. Vocês entendem isso? Nós somos livres, meus irmãos. Como que Jesus andava no meio das pessoas, sendo igual a elas, mas não praticando o pecado delas? Não é? Jesus ia lá, todo mundo enchia a cara, chegava lá e ele pregava. Não é? Vocês entendem? Não é fugir das pessoas. Não é, estou muito santo separado. Não vai atrair ninguém o Evangelho assim. Eles vão fugir de você. Aí Paulo fala, pois não me envergonho do Evangelho. Paulo, eu também não me envergonho do Evangelho. Poder de Deus para quem? Para a salvação. Para a salvação daquele que acredita. Para a salvação daquele que acredita. O Evangelho é o poder de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo vai viver pela sua própria fé. Vamos ficar em pé, queridos.